Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Obras Inteligentes aqui da Mentor Construção. Eu sou a Alana Bueno, Head de Marketing, e aqui também o nosso CEO, Jairon Barros. E hoje nós trouxemos um tema bastante especial. O tema é incorporações imobiliárias. E para falar desse tema, nós trouxemos uma especialista, a Jordana Pierce. Bem-vinda. Obrigada. Ela é arquiteta e atualmente é gestora de planejamento operacional na MRV Engenharia. Obrigado pela participação, Jordana. Obrigada a vocês. Jordana é minha amiga, a gente se conhece há mais de 15 anos. Muito tempo. Né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos lá no início da nossa carreira. É um prazer te ter aqui hoje nesse segundo episódio da Mentor. Obrigada, Jário. Eu fico lisonjeada pelo convite. Obrigado, Jordana. Então, Jordana, fala um pouquinho, né, pessoal, te conhecer, um pouco da tua história, né, da tua carreira, né, da tua jornada aí que já passou por diversas empresas, né, já teve uma experiência e uma bagagem gigante nessa área imobiliária, né, e outras áreas. Então, conta pra gente um pouco da tua história. Bom, pessoal, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu acho que é uma ideia sensacional. Fiquei super feliz quando o Jairo falou, né? Vi o primeiro episódio, fiquei, nossa, eu acho que é um movimento importante na construção civil e eu fico feliz de estar aqui participando. Bom, eu sou arquiteta, sou maranhense, né? Sou daqui de São Luís. Comecei minha carreira como técnica em edificações, né? Pelo Cefet, há um tempinho atrás. Entrei no mercado já tem 16 anos, então comecei com obra e fui querendo saber um pouco mais, fui tentando diversificar um pouco o portfólio da carreira, então fui fazer obra como arquiteta, né? Eu acho que isso é importante também, acho que eu fui como arquiteta de edificações, me formei logo depois que saí do Cefet, me formei em arquitetura na Universidade Estadual do Maranhão. E de lá para cá eu vim diversificando, como eu falei, eu acho que desenvolvendo várias áreas, eu acho que eu precisava experimentar um pouco do que tinha, o que o mercado tinha para me oferecer. Então trabalhei em obra e e me encontrei, né, na verdade, dentro desse universo da incorporação, né, imobiliária e comecei a trabalhar com isso nos últimos 10 anos da minha carreira. Que não é um universo fácil, né? Não é um universo fácil. Eu acho que o Maranhão é uma escola para quem quer trabalhar com isso. Assim, eu acho que foi o que me credenciou, assim, me gabaritou para entrar na MRV, né, da forma que eu estou hoje, pelo conhecimento que acho que a gente se desenvolve no mais difícil, né? Se desenvolve então, assim, eu acho que eu passei por grandes empresas que me ensinaram muito, tive grandes líderes, eu acho que isso é muito importante a gente falar, a gente precisa ter grandes líderes para você seguir, se espelhar. Então, cada um me formou, né? Eu acho que a profissional que eu sou hoje, eu sou resultado de muito trabalho, de muita determinação e de muito direcionamento também. E está formando novos líderes, né? Agora você é formadora de líderes também. E agora eu né? sou formadora de líderes. Tenho uma equipe sensacional na MRV, mas a gente sempre está aprendendo, né? Eu acho que quando você parte para novos desafios, quando você decide sair da sua zona de conforto, eu acho que o que eu fiz nos meus últimos anos de carreira foi isso. Sair da minha zona de conforto, entrar numa companhia gigantesca e com um universo muito maior do que eu estava acostumada, foi realmente sacudir, assim, mudei, né? Tinha que mudar. Eu acho que é importante todo mundo pensar que a gente tem que sair dessa zona e tem que buscar novas coisas, evoluir, e eu acho que é isso, a gente tem que estar em constante evolução. É isso. Hoje é 16 anos de carreira e seguindo. Parabéns, parabéns. É um baita de um currículo, né? E assim, você vai carregando uma bagagem cada vez que você se desafia, sai dessa zona de conforto, né? Você vai se desafiando a cada vez mais subir um degrau, e acho que isso é importante para a nossa evolução constante. Sem dúvida. Satisfação imensa, Jordana. Jordana, fala um pouco para a gente de como é que está a expectativa da MRV para os próximos anos em relação ao mercado imobiliário, né? Principalmente dessas regionais aí que você hoje atua. Como é que está essa expectativa hoje com relação ao mercado imobiliário? Tá. Jairo, hoje eu sou gestora de 5 estados, né? Eu trabalho na regional NE2, que é uma parte do Nordeste, então são Maranhão, Piauí, Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Então, assim, eu acompanho constantemente
universo da incorporação nesses 5 estados, principalmente, e não só como Maranhão, mas em todos os outros, a gente vê uma evolução muito grande, uma vontade muito grande da companhia de trazer o Nordeste realmente como um dos protagonistas da estrutura. E no Maranhão não pode ser diferente, né? Acho que o Maranhão hoje representa... A gente já está há 10 anos aqui no Maranhão, há mais de 10 anos, na verdade, no Maranhão, já entregou aí vários empreendimentos. E a MRV enxerga no Maranhão um nicho de mercado, né? Para você ter uma ideia, o Maranhão tem empreendimento que é considerado um dos empreendimentos mais rentáveis da companhia nos últimos anos, de vendas rápidas. Então, assim, 200 unidades em menos de 48 horas, menos de... Então, sempre fica naquela coisa, excelente, né? De, vendeu muito rápido, foi no lançamento a gente conseguiu vender tantas unidades. Então, isso para a companhia é extraordinário, né? Então, quando você fala do Maranhão hoje, quando eu chego numa região, numa conferência ou num encontro, a gente fala Maranhão, nossa, Maranhão superou todas as expectativas de venda. Então, assim, trazer isso para vivenciar isso dentro do mercado do Maranhão, sendo uma empresa de fora, eu conhecendo, você sendo daqui, né? E vendo isso acontecer, esse movimento acontecer, eu acho que o Maranhão ele comprou não só o apartamento, mas ele comprou o conceito da MRV, né? A MRV ela tem um padrão de acabamento diferenciado, ela oferece alguns itens, né, de mercado que são diferentes mesmo. Então, eu acho que isso puxa, você consegue puxar um pouquinho a régua da qualidade dos produtos. Então, acho que é importante assim, vir movimentar o mercado. A MRV, acho que ela faz isso, ela gera essa movimentação, ela gera essa... Peraí, vamos tentar melhorar, vamos tentar seguir aqui o que está acontecendo fora. E a expectativa é a gente manter, acho que de uma forma sustentável, manter a imagem da empresa como ela deve realmente ser conhecida, que é uma empresa extremamente séria, é uma empresa que existe uma conduta, né, muito exemplar perante a várias questões, né, sejam sociais, ambientais, enfim, dentro do nosso mercado. Nesse processo, principalmente que a gente tem no Maranhão, que é um processo de legalização mais ali difícil, moroso, né? Então, olha que você tem que ter muito relacionamento. Então, quando você está numa empresa que você é desse estado, você consegue equilibrar, né? Equilibrar a expectativa da empresa, né, com o que de fato é a realidade do estado. Então, acho que a gente tem conseguido fazer isso de uma forma cada vez melhor, né? A empresa tem um land bank bem expressivo dentro aqui do Maranhão. Então, assim, empreendimentos para nos próximos 10 anos a gente está com a MRV garantida aqui no Maranhão, no mínimo. Que legal, tem que continuar, né? Tem que continuar, com certeza. E esses empreendimentos a gente observa, né, que a MRV tem uma estratégia de trazer empreendimentos que para áreas estratégicas da cidade, né? Que às vezes assim, você vê alguns empreendimentos que eles vão ali para o lado, quando são empreendimentos menores, que você vê que eles são realizados, construídos mais ali nos bairros mais da periferia. Perfeito. E ela tem sempre essa estratégia de trazer apartamentos compactos ali para áreas que são, né, de áreas ali mais um padrão melhor dentro dos estados. Né? Isso é um diferencial gigante. Muito, né? E você tocou num ponto primordial da estratégia de desenvolvimento imobiliário da MRV. A MRV ela tem um setor de desenvolvimento imobiliário, né, muito, muito competente aqui em São Luís, né, que é gerido pelo Marcelo Carvalho, que é um gestor excepcional. A gente tem uma parceria muito grande. Eu represento a produção, né, que é a parte mais técnica, e o DI é a parte realmente, efetivamente, do projeto, da captação de terreno, né, desse estudo de mercado junto com o time de comercial, de quais são as lojas. Então, assim, a MRV ela divide a região em lojas, e essas lojas são estudadas e a estratégia da empresa é feita em cima disso. Então, lojas, você citou aí, a gente tem no Anil, a gente tem na Alemanha, então, que geralmente não são mais lugares de construção, né, de edifícios de programa Minha Casa Minha Vida, TR+3, TR+4.
Então, essa estratégia da MRV, ela é extremamente agressiva, mas muito bem pensada. Muito, é estrategista mesmo, assim, de que a gente precisa, qual é o tipo de produto, para qual tipo de cliente, qual é aquele terreno, o que aquele terreno precisa ser analisado. Então, eu acho que esse universo é incrível, assim, de ser analisado. E tem essa questão, né, que você consegue lançar um empreendimento, às vezes ali mais acessível, né, em um setor, num bairro melhor. Às vezes aquela pessoa está morando num bairro distante, né, e que tem pouca infraestrutura. Você consegue trazer ali empreendimentos para bairros, né, com a infraestrutura maior e, ao mesmo tempo, trazer para o público uma acessibilidade maior com relação aos valores desses empreendimentos. Sem dúvida. Eu acho que a gente está fazendo o efeito meio contrário do mercado. Eu acho que a gente tem uma crescente, falando mesmo do conhecimento do mercado interno, acho que tem uma crescente ali para a região de São José de Ribamar, né, saindo um pouco ali daquela região do Turu, né, bem adensado desse tipo de produto, desse tipo de mercado. E a MRV, ela trouxe o público de lá para dentro da cidade. Isso é bem legal. Né? Então, a gente está trazendo para dentro da cidade. E o que você falou é extremamente importante e relevante a gente comentar, porque é dar oportunidade para pessoas morarem mais próximo do trabalho, né? Ter ali uma infraestrutura já pré-existente. Então, assim, isso traz também um valor para o empreendimento. Então, assim, é perto de um ponto de ônibus, já existe infraestrutura de água, esgoto. Isso até deixa um pouco mais barato o nosso custo ali de viabilidade daquele terreno, porque já existe uma infraestrutura. Então, o que a MRV faz naquele momento? Ela investe também na parte de melhoria de entorno. Então, eu posso investir numa praça, né? Então, assim, a MRV, ela é conhecida por essa característica de vai fazendo uma rua, então ela quer entender qual é o caminho do cliente. Então ela vai lá, ela pinta a casa, ela melhora as calçadas, ela refaz via, ela faz todo um paisagismo, porque é o DNA da empresa fazer melhoria de entorno para que o cliente se sinta bem desde quando ele estiver chegando em casa. É como se você tivesse pegado ali uma área que não tem iluminação e você ilumina aquela área para ela começar a ser vista. Ser vista. Né? Então a gente valoriza o caminho que ele faz para chegar em casa. Né? Eu acho que isso é um encantamento, é fazer, né, todo esse trato, né, esse bom trato do cliente do início até o fim do processo. Né? Antes mesmo dele comprar o nosso produto, ele já é bem tratado. Caminhando até para o lugar onde ele vai verificar o terreno, vai ser aqui, ele já vê que o entorno já está sendo bem cuidado. Então, acho que essa tratativa da MRV é relevante demais para o processo. Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. É bem legal. Jordana, fala para a gente como é que funciona essa estrutura organizacional da captação do terreno, como é que são divididos os setores, né? Se existe a divisão de pré-obra, obra, pós-obra. Como é que funciona ali a divisão entre os setores, quem faz a captação, quem faz a viabilidade? Explica pra gente como é que funciona esse processo. Legal. Eu entrei na MRV por uma necessidade de uma gestão, né, de um determinado processo, né, dessa etapa que é tão crucial, né, dentro do pré-obra. Né? Então, a MRV ela identificou ali uma oportunidade de estruturar. Eu acho que é ali o grande momento, eu acho que é o primeiro passo, ele tem que dar da forma certa. Então, se a gente não comprar o terreno da forma correta, a gente não consegue terminar essa obra de uma forma correta, que eu falo em relação à margem de lucro, né, ao que a gente espera daquele empreendimento. E até para o próprio cliente, a infraestrutura, enfim. Então, o que a MRV trabalha? Então, nós temos o desenvolvimento imobiliário, que é o DI, ele faz a parte de captação desse terreno. E nós temos a produção, que eu sou a gestora responsável por fazer essa análise pela produção. Produção, engenharia, né? A parte técnica, analisar esse terreno de uma forma mais técnica. Então, o DI ele é responsável por essa captação, a gente faz a análise. Essa análise é também feita pelo comercial e, a partir dessa
desse filtro e de todas as tratativas que são responsáveis a responsabilidade de cada área, a gente analisa se é viável ou não. Então, tecnicamente, eu vejo que aquela área tem uma infraestrutura muito robusta, eu vou gastar muito com infraestrutura. Para eu fazer uma rede de esgoto, eu vou ter que fazer 2 quilômetros de rede, então já acaba ficando um pouco mais caro. Não tem abastecimento de água, não tem pavimentação. Então, todas essas questões são analisadas para saber se vale ou não, dependendo do que a gente tem de produto. O comercial analisa qual é o produto que é válido para aquela área, se aquele produto, mesmo vendendo a X valor, vai compensar o custo de obra ou de urbanização. Então, assim, é uma discussão, uma análise muito criteriosa de várias áreas, dessas 3 áreas principalmente, para que a gente chegue ali na decisão se é importante ou não continuar com aquele terreno. A partir do momento que a gente continua com o terreno, ele é validado entre as lideranças. Nesse momento, a gente está aqui na parte, né, mais técnica e depois vai para uma parte mais estratégica e aí é validado para continuar ou não. A gente começa, o DI assume essa ponta, que aí ele vai legalizar esse terreno, e aí vem todo esse processo IFAM, né, as licenças e tudo mais, e legaliza esse empreendimento até a emissão do alvará. A partir daí, a produção retoma esse processo e inicia a execução da obra. Então, a gente tem aí um pré-obra extremamente analisado, em alguns casos, bem demorado até, né? Assim, a gente precisa realmente, para tomar uma decisão dessa, você precisa ter várias idas ao terreno, né? Imagina verificar... que é um processo bastante longo mesmo. Geralmente vocês passam quanto tempo para fazer análise até tomar a decisão de um terreno? O terreno entrou hoje, mais ou menos quanto tempo vocês costumam passar fazendo essa análise ali? Jário, depende muito do terreno, tá? Existem terrenos que muito bom. Vamos embora. 4, 5 meses, a gente já está com ele ali validado, leva para a diretoria, faz toda a validação, 6 meses, mas assim, a média é essa, tá? Mas assim, existem regiões, aqui no Maranhão demora mesmo, né? Mas é do processo interno e a gente entende, cada regional, eu acho que tem as suas particularidades. Quando a gente olha para outros estados, existe um alvará online, que é mais rápido, então a gente consegue, né, legalizar o empreendimento de forma mais rápida. Tem a BIDS, que é online em alguns estados, então a gente é muito de acordo com o lugar. Característico de cada região. Né? Aqui no Maranhão ainda a gente leva em média aí 1 ano e meio, 2 anos para legalizar um empreendimento. Né? Mesmo com todas as tratativas os processos internos já todos enxutos e organizados, mas porque não depende exclusivamente, né, da gente. A gente tem realmente um processo aí para seguir. E esse processo de análise, né, da viabilidade inicial do terreno com relação aos custos de infraestrutura é essencial. Eu já vi vários empreendimentos que essas análises, né, elas não foram bem feitas, né, inicialmente, e não adianta. Isso vai corroer a margem total do empreendimento. Com certeza. Porque você tem que ter uma fatia para o custo do terreno e infraestrutura, custo de construção da habitação. Então, se você não faz isso de forma realmente bem analisada, você vai acabar tomando ferro, como diz, né? Tomando ferro. Com certeza. É isso mesmo. A gente precisa, eu acho que você tem que começar certo para terminar certo. Eu acho que uma das premissas da MRV é fazer o certo sempre, inclusive nesses casos de que a gente não pode falhar. A gente não pode correr o risco de comprar um terreno errado, né? Porque você imagina a robustez da MRV. Né? Então, assim, você começar a falhar num processo desse, que é o ponto inicial, completamente fora do... Jordana, e vocês, imagina, né? Às vezes, para você fazer uma análise dessa, geralmente só com a topografia do terreno é difícil você conseguir fazer uma avaliação, né? Vocês têm um limite de investimento, tipo, inicial, antes de passar? Como é que vocês fazem? Vocês costumam fazer, às vezes, chega a fazer algum pré-projeto, alguma análise detalhada de algum projeto antes de dar o ok na viabilidade do empreendimento? Porque o que eu percebo, né, conversando com alguns empreendedores também do ramo imobiliário, que às vezes essa
a análise mais fina e detalhada, muitas vezes ela não é feita, porque, mas eu vou gastar 50 mil, 60 mil para poder conseguir fazer uma análise mais detalhada desse terreno. Às vezes essa análise, por conta desse custo que às vezes não se quer ter, tem um prejuízo maior lá na frente, porque às vezes você tem que fazer um pré-projeto de, sei lá, de drenagem para saber qual vai ser o teu custo de drenagem em relação ao custo total do empreendimento, saber se cabe. Como é que vocês lidam com relação a isso? Para saber o nível de detalhe que vocês vão com relação a isso. A MRV, ela pensando exatamente nisso, né? Ela estruturou esse processo, ela estruturou esse momento. Então, ela tem a gestor de pré-lançamento, que no caso eu entrei especificamente para isso. Tem o consultor de urbanização. Então, o consultor de urbanização ele trabalha aqui junto com o gestor de pré-lançamento exatamente para fazer essa análise criteriosa do que a gente tem de infraestrutura. Então, são análises junto às concessionárias, junto a projetistas que a gente já tem no nosso pool de fornecedores. A gente consegue, óbvio que não é 100%, nada, nesse momento não tem como ter esse refinamento, mas a gente se cerca de vários dados, né, de mapeamentos, né, e o próprio DI também, ele é um departamento que fornece para a gente muitos dados, né, até dados históricos do próprio processo da MRV que mapeia. A gente tem algumas ferramentas importantes dentro da companhia que a gente consegue mapear, né? Então, você vai mapeando aquelas informações, então, em determinados terrenos a gente já consegue entender o que ele pode oferecer ou não, né? De viabilidade técnica, de viabilidade de infraestrutura. Então, acho que tudo é informação, dados, né? A MRV ela chegou onde ela está porque ela tem análise de dados. Se a gente não tiver esse histórico de dados, se a gente não tiver onde mapear isso, a gente não consegue seguir, né? Então, assim, é importantíssimo, primeira coisa, se cercar de profissionais especialistas naquilo, né? Às vezes, não tem essa estrutura, né? A maioria das vezes não tem essa estrutura, né? De uma pessoa que ela é especialista de buscar essas informações. Então, essa estrutura é importante para as coisas acontecerem. Então, acho que a gente conseguiu estruturar, conseguiu ter uma assertividade muito maior a partir do momento que conseguimos essa base de informações, sabe, Jairo? Assim, hoje a gente consegue analisar um terreno tecnicamente em 20 dias. Excelente, é bem rápido. 20 bem dias. Ágil mesmo. 20 dias eu consigo analisar aquele terreno tecnicamente, verificar todas as interferências, toda a questão de topografia, né, uso de drones, enfim, acho que você tem que se cercar de informações, de dados, como eu falei, e tecnologia. Porque senão, lá na frente, é o barato pois é. que sai caro. Às vezes caro, você está economizando, às vezes, você compromete a terreno. margem da companhia, né? Você compromete a margem da companhia. Então, quando você tem essa noção da sua responsabilidade perante aquilo, você tem que ir o mais assertivo possível. Então, vocês já tem lá uma limitação de cada terreno, esse terreno, vocês têm que ter... A limitação nossa é margem. Então, assim, joga isso dentro da viabilidade. Deu a viabilidade, deu margem de X. Está abaixo, está acima? Se está abaixo, refaz o estudo ou descarta o terreno. Se tiver dentro do que a gente acredita, dentro do que é a meta, segue. Né? Até às vezes, o produto, não é esse produto, talvez vamos botar um outro tipo de produto, com varanda ou sem varanda, com suíte ou sem suíte. Então, eu acho que é um estudo realmente estratégico de produto para você conseguir chegar na margem, atender a necessidade do mercado, né? E ao mesmo tempo ser rentável. Né? Eu acho que essa análise que tem que acontecer. E graças a Deus aqui no Maranhão tem acontecido. Excelente, mas assim, eu sei que ao longo desse refinamento que vocês fazem para tomar decisão se vai terreno X, terreno Y, conta a história aí de algum dos terrenos que vocês já foram fazer uma avaliação e por alguma razão, por motivo específico, esse terreno aqui não foi para frente, porque
Conta isso. Na verdade, vou falar, na verdade, é mais uma coisa muito específica nossa aqui Sim, do sim. Maranhão, que é o babaçu. Babaçu, eu não posso fazer nada no babaçu. O babaçu é uma vegetação nativa, protegida e que tem que ser respeitada. Então, assim, já chegou em terrenos que o cliente, o dono do terreno falou, olha, não tem nada. Primeira pergunta, tem babaçu? Não. Tem babaçu, só coqueiro. Só coqueiro. Eu falei, então pronto, tá ótimo. Aí o pessoal apresentou pra gente terreno. E aí fomos visitar esse terreno, andando e olhava pro chão, gente, mas eu tô achando que tem uns coquinhos aqui parecido com babaçu. Cara, a gente olhou pra cima, era um paliteiro de babaçu, assim. Falei, não, mas isso aqui... Não, amigo, não é assim. A gente tem que respeitar a legislação ambiental e não pode. A gente realmente tem muito cuidado com isso. E era um terreno espetacular. E tava lá há muito tempo e eu não entendia por quê. Eu falei, gente, agora eu sei, não era coqueiro. Não era coco, era coco babaçu. Coco babaçu. Então, assim, acontecem situações até por próprio desconhecimento, às vezes, né? Assim, tem gente que tem um terreno incrível, super valioso, mas não tem ideia daquilo. Ou tem um que tem uma ideia de que o terreno dele é maravilhoso e na hora não tem é. essa situação do babaçu. E já teve situação da gente entrar em terreno e sair correndo, tinha cachorro e sair correndo, gente, não dá para entrar no terreno, vamos voltar. E gente morando também, né? Assim, teve algumas situações de a gente olhar o terreno que nem o dono do terreno sabia que tinha gente lá no meio do terreno morando, invasão, e a gente chegar lá e tipo, meu Deus, vamos voltar, que tem gente morando aqui e enfim, mas tem muita história. Essas histórias de terreno assim são bacanas de falar, mas ao mesmo tempo eu acho que enriquece a gente, né? Enriquece, claro, para que a gente comece a ter um olhar diferente para essas situações. E essa questão do terreno, além da questão física, né, do terreno, também tem a questão burocrática, né? Tipo, às vezes você vai lá, o terreno é repartido, é de uma herança que tem vários filhos, você tem que pegar a assinatura de todos, que isso ali vai gerar um ano de burocracia para conseguir regularizar aquele terreno. Com certeza. Já teve situação da gente estar com tudo certo para comprar o terreno. E um filho que morava em outro estado chegou, não quero mais vender. E todo o processo foi desfeito por causa de uma pessoa, exatamente por causa dessa questão de herança, que realmente tem que ter muita paciência, acho que é muito tato, né? Muito trabalho. Acho que o DI ele faz um trabalho muito importante junto aos donos de terreno. Acho que é um trabalho espetacular de negociação, de tratativa, de como esse pagamento é feito ao longo do tempo. Então, a gente depara uma coisa ou outra, mas na maioria são negociações espetaculares. Assim. Excelente. E parte dessas negociações é permuta, né? Parte são aquisições. Depende muito do terreno, né? Depende muito do terreno, da forma que esse terreno, o valor do terreno. Então, deixo mais pro DI aí, que essa parte é com eles. Não, tranquilo, Jordana. E, Jordana, assim, nesse processo de legalização, né, a gente sabe que é um processo longo, né? Você até citou ali, quanto tempo mais ou menos vocês estão levando para regularizar aqui no Maranhão o empreendimento? 1 ano e meio a 2 anos. É bastante tempo, né? É bastante tempo. Muito tempo. Dentro desse processo de 2 anos para conseguir legalizar o empreendimento, para iniciar, qual é os pontos onde mais pega no ponto de legalização hoje, assim, para vocês? O que vocês acham? Qual o maior gargalo hoje que vocês têm no processo de legalização? Onde mais dói? Onde mais dói. Como eu falei, assim, a parte de urbanização para a gente é muito importante, né? A MRV ela tem um DNA ali, uma tratativa muito próxima dessa questão de o que fazer para melhorar a infraestrutura, não só do empreendimento, mas do entorno. Eu acho que essa iniciativa de melhorar, contribuir com a evolução do Estado, né, da cidade onde ela está inserindo. A gente tem tido bastante atenção a esse custo que a gente está tendo com urbanização.
E isso acaba refletindo no que a gente está legalizando. Então, assim, hoje, para a gente legalizar, receber viabilidade de concessionário, entender aquela viabilidade ali como negativa e, na maioria das vezes, para algumas situações de empreendimentos que demandam de uma infraestrutura grande de abastecimento ou de esgotamento sanitário. Então, para a gente conseguir legalizar aquela solução, conseguir entender de que forma que isso ali vai atender a nossa necessidade, hoje, para a gente é muito complicado. Mas a gente tem feito movimentos importantes junto à CAEMA, né? Tivemos uma reunião com o presidente da CAEMA muito boa, conversamos sobre todos os investimentos da MRV aqui no Maranhão. Eu fui, né, especialmente para falar com ele sobre isso, tudo que a gente está realmente, qual é o nosso investimento nos próximos anos de urbanização dentro da cidade, o que a gente precisava de um pouco mais de não só de celeridade, mas de tratativa técnica mesmo, a gente não se opõe de maneira nenhuma de fazer uma melhoria de rede, de elevatório, que acontece muito isso, né? Essa Sim. questão de contrapartida, né? Então, esse trato desse momento de legalização é um momento crucial aí para várias coisas, porque lá na frente, quando eu comprei aquele terreno, quer dizer, lá atrás, quando eu comprei o terreno, eu previ uma rede. Quando eu vou aprovar o projeto, pode ser outra. Muita coisa pode ter acontecido naquele setor. Ou eu não previ que eu precisava de uma melhoria numa elevatória, não previ que eu precisaria refazer toda uma rede já existente. Então, essas questões, e eu preciso manter a margem. Então, eu preciso que eu esteja muito próximo do que eu previ lá na frente, né? Então, esse momento é importante no processo. Dentro da prefeitura, eu acho que é um processo, é um rito que tem que ser mesmo, né? Eu acho que a prefeitura ela tem trabalhado de uma forma muito grande nessa questão de acessibilidade, então tem cobrado muito das construtoras, então a gente tem se adequado muito, né, dentro do que é exigido de acessibilidade, então placa em braille, né? A gente entregou um empreendimento recente que a gente colocou as plaquinhas em braille em todos os halls de elevador, nas áreas comuns, então assim, eu acho, isso foi sensacional e foi uma solicitação da prefeitura. E eles têm falado muito, nós precisamos que vocês atendam, né, mais. Né? A gente já faz, acho que a MRV ela tem um produto excepcional, não é porque eu sou da MRV, mas é porque como eu conheço, né, um outro mercado, eu sei que o produto da MRV realmente é um produto incrível de acabamento, de acessibilidade, enfim. Então, eu acho que eles fazem esse papel e eu acredito que é uma tendência de que não seja mais preciso exigir, tem que estar lá, né? Tem que estar, é obrigação nossa fazer acessibilidade, é obrigação de todos os construtores fazerem. Acho que a inclusão ela é um fator, né, importantíssimo dentro do processo. Então, assim, a parte de prefeitura, licenciamento ambiental, assim, as coisas têm acontecido, eu não acho que é realmente um ponto crítico do processo, de forma nenhuma. Eu acho que está bem estruturado, está bem organizado. Realmente a gente evoluir tecnicamente ou tecnologicamente, né? Transformar o alvará online, né, como em outros estados já fazem, né? Hoje a gente já consegue protocolar isso, né? Já tem um sistema que protocola, então já é uma evolução muito grande. Então a gente está acompanhando e ao mesmo tempo sempre conversando, sugerindo. Porque assim, hoje a facilidade do online, do digital, né, você tem que trazer isso ao favor também do empreendedor, né? Sem dúvida. Porque não sei, às vezes tem que mandar uma pessoa lá para ficar esperando o retorno, porque isso é cansativo, sem dúvida, né? Sem dúvida, é custo também, né? Então, assim, eu acredito que Maranhão ele está numa vertente aí de ascensão muito grande, muito grande. E acho que a prefeitura, os órgãos municipais como um todo, as concessionárias, eles estão começando a se moldar para receber essa demanda, né? Estão entendendo que realmente é necessário fazer isso. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeita de poder estar de perto e vendo essa evolução do meu estado, né? Vendo que ele está chegando
aí no mesmo nível, no mesmo patamar que estados bem mais desenvolvidos que a gente vê aí na A gente vê essa crescente, né? Até a rediscussão do plano diretor, né? Sem dúvida, da sem cidade. dúvida. Então, isso chama novas empresas, né? Isso vai trazer novos empreendedores, vai trazer novas empresas para pegar esse mercado que tá crescendo, que está acontecendo dentro da cidade. Então, eu acho que a tendência sempre é melhorar. Eu sou muito otimista, então a tendência é sempre melhorar e eu acredito que a gente vai ver ainda muita coisa boa aí dentro desse processo do Maranhão. Que bom, vamos sim. Esse processo de legalização, né, que a gente fala que é longo, às vezes 15, 20 meses, 2 anos para conseguir regularizar. Eu tive experiências de ter regularizado um projeto lá atrás, de um órgão, né? O processo demorou, né? O processo de regularização dos demais órgãos às vezes demorou. Quando a gente foi iniciar o empreendimento, existia uma mudança normativa e aquele projeto que a gente tinha sido aprovado lá atrás, a gente teve que refazer uma mudança gigante no empreendimento, né? E assim, isso afeta demais, né, a margem. Às vezes você já está com aquele empreendimento até vendido. Né? Assim, você começou a vender e o projeto ali que você tinha aprovado lá atrás teve que mudar. Cara, isso é bem perigoso, bem arriscado, né? Dentro da incorporação devido a esse prazo, né? Esse prazo longo que a gente tem. Se a gente for avaliar o processo de legalização, realmente são etapas necessárias. Sem dúvida. O que a gente percebe às vezes é que devido à quantidade de demanda, né, que às vezes os órgãos têm, você tem uma quantidade lá de analistas para fazer a avaliação. Então, às vezes, são muitos projetos chegando e, às vezes, uma coisa demora 90 dias para ser analisada, 120 dias, 6 meses para ser analisada. E a gente vê esses prazos que a gente, né, entende que são prazos que poderiam ser reduzidos, né, para que a gente tivesse um processo mais célere, né? Sem dúvida. Eu acho que existe um movimento das próprias construtoras, acho que está sempre conversando sobre isso, sobre essa, né, essa morosidade em alguns processos, mas eu sinto que isso tem reduzido, né, tem melhorado. E quando a gente fala de legalização, Jairo, a gente não fala só de legalização, todo mundo fala legalizar o empreendimento para começar, mas a gente também tem uma etapa muito importante de legalização durante a obra, que são as renovações, renovação de alvará, renovação de licença, emissão de uma licença para cortar uma rua, um alvará para cortar uma rua, para fazer uma rede. Então, assim, existe ainda um universo de produtos legais depois que a gente começar a construir. Sim. E isso também é um universo que precisa ser muito trabalhado, porque diferente de outras construtoras que eu já trabalhei, a MRV ela trabalha no desenvolvimento imobiliário até o início de obra, e a partir do início da obra, essa legalização ela é responsabilidade da produção. Então, muitas pessoas não têm conhecimento desse processo, como o DI. Então, uma das coisas que a gente fez também foi pegar um pouco dessa expertise aqui de legalização e levar isso para o pós-obra, ou para o pós-alvará, para o obra. Que é o pré, o obra e o pós. Ponto, o obra. Então, a gente faz esse trabalho. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha só com legalização durante a obra. Então, para cada estado tem uma pessoa responsável que faz esse trabalho. Então, a gente conseguiu, assim, acabar com qualquer passivo, gaps de prazo, de tudo, porque é necessário, porque a gente viu a importância de ter essa pessoa, de ter esse trabalho no obra, né? Não ficar específico num departamento para trabalhar isso. Então, acho que essa tratativa de perto ali é importante, a gente vivencia a obra e entende o que eles precisam, está sempre ali junto com o planejamento. Então, acho que a gente acertou muito, assim, tem dado muito certo. E esse processo, assim, esse back-office pro gestor de obra, esse apoio é importante, né? A gente vê o processo, né, de algumas outras empresas que às vezes a gente acaba acumulando muita responsabilidade pro gestor
de obra. Sim. E às vezes a gente tem aquela cobrança para o gestor, né, de que a obra é sua, você é o dono da obra, você tem que estar de conta de tudo. É legalização, é de planejamento, é de custo, Sem é de dúvida. O engenheiro hoje ele é mais gestor do que técnico, né? E em algum momento ele tem que ser mesmo. Tem que ser. Mas assim, esse back-office é importante porque assim, às vezes, principalmente essa questão puxando a legalização, né? Às vezes você tem muitas prioridades ou muitos pontos para você cuidar dentro do canteiro, né? Planejamento, solicitação de material, custo, a própria qualidade da obra, e às vezes você acumular isso tudo, às vezes em cima de uma pessoa, sem ter um back-office, sem ter um setor responsável por isso, você acaba sendo muito arriscado, porque muitas vezes você está lá com um alvará vencido, sem dúvida, uma licença vencida, dúvida. Porque às vezes assim é a questão do processo. Então quando você tem esse back-office, esse processo de alguém da matriz ou de um setor de uma regional, no caso de vocês, olhando para esse detalhe, você consegue deixar o gestor mais solto, focado né? na execução, na produção. Dúvida, e essa parte ali da legalização e tudo funciona como um apoio para ele. É um apoio. E é a área de apoio mesmo. A denominação é apoio, né? É uma área de apoio à produção. Então, assim, a gente conseguiu internalizar essa prática e acabou levando para muitas áreas da MRV. Então, assim, eu consegui implantar algumas coisas dentro desse processo que já é hoje um case em outros estados, né? Assim, eu acho que foi muito bacana, alguns planilhas de controle, né? A gente fala em planilhas, são painéis de controle, acho que a gente tem aí o Excel, ele ainda é uma ferramenta, ele é a ferramenta importante em muitos processos, né? A gente fala muito, não, vamos para o BI. A MRV, ela é formada por BI, tá? Assim, eu tenho painéis para tudo que você imaginar. E é extremamente importante para análise de dados, né? Informações, que é o que a gente fala aqui, que é o nosso principal, né, norteador aqui, né, do processo. E, então, assim, muitas coisas que a gente criou dentro da regional, quando eu falo regional, eu falo também nesse pool de estados, né, nesses 5 estados que eu atuo, e que acabou realmente virando aí um case para algumas áreas, exatamente por isso que você falou. A gente conseguiu identificar que era necessário ter, né, essa pessoa, ter esse time para assumir essa demanda de legalização, não só no pré-obra, mas também dentro do processo de execução na obra, né, E tem dado certo, a gente tem conseguido fazer as coisas acontecerem no momento certo, o nosso Habite-se, né? Óbvio que o Habite-se é uma coisa que não depende só exclusivamente nossa, então tem vistoria. É um trabalho em conjunto. É um trabalho muito grande, assim, às vezes o pessoal não imagina o trabalho que é de você entregar uma obra. Já entreguei, já sei como... É doloroso. É muito. Você tem que tirar, você tem que junto ao corpo de bombeiro, você tem que ir em vários órgãos, você tem que ter ali várias vistorias, aquelas tratativas todas de final de obra. Mas quando é o que a gente falou desde o começo, quando a gente começa certo, a tendência é a gente finalizar certo, né? Então, essa esteira organizada, a gente consegue chegar no final de obra sem passivos de documentação, você consegue identificar as restrições no meio do processo. Então, isso foi acontecendo, óbvio que a gente está em processo de evolução, isso vai amadurecendo com o tempo, né? Mas a gente já conseguiu evoluir muito, assim, dentro das obras que eu tenho atuado. A gente, em algumas obras que eu já atuei, a gente colocou, inclusive, né, essas etapas de vistorias dos órgãos como etapas de marcos do planejamento. Porque, às vezes, você tem lá a vistoria do bombeiro, só que para a vistoria do bombeiro você tem que ter, né, os prés, as execuções, o extintor, a rede pronta. Sim. E às vezes assim, que você vê às vezes em alguns planejamentos, né, de obra, que está lá o planejamento do que é físico. E você não se atenta para o que é o documental. Exatamente. Porque no final das contas, se você não está preocupado com o documental, você não vai conseguir entregar a sua obra. E detalhe, você tem que saber exatamente o que você precisa executar para que aquele documento saia, para que ele seja emitido. Porque... beleza, eu posso fazer minha obra aqui, mas eu não tenho ideia do que vai ser vistoriado. Ideia do que é necessário para emitir um ABCB.
uma licença de operação, né? O que é vistoriado? Então, assim, focar nisso é importantíssimo. Porque no planejamento eu consigo entender quais são as atividades que eu preciso ter para que na vistoria elas estejam 100%. 100%. E o que é importante, né? Que eu não sei aí se vocês... como é que é o processo, mas assim, em algumas obras que a gente já atuou, a gente tinha um agente externo, né? Um planejamento externo, que vinha fazer uma pré-vistoria, antes da vistoria do bombeiro, ou da vistoria de qualquer órgão, né? Internamente. Por quê? Às vezes você vê lá o engenheiro fala assim, não, pode vir, que tá tudo certo, tá tudo ok, né? Mas às vezes chega lá na obra e fala, putz, esqueci desse detalhe aqui que vai atrapalhar a documentação. Às vezes até o próprio analista, né, do órgão que vai, até chateado, você chamou, pô, você tá aqui, não tá pronto. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Então, equilibrar essa balança aí da expectativa, né, com a realidade. E ter esse processo, ter internamente um setor que faz isso. Fala um pouco como é que funciona. Pronto. Vamos lá, fala de uma entrega de obra, como é que funciona esses... Eu tenho... É tudo interno, tá? Então, tudo é time MRV. Então, todas as pessoas que trabalham nesse processo de pré-vistorias, tanto das unidades, né, que faz pelo time da qualidade, que eu acredito que isso é uma prática de várias empresas, não é uma coisa inovadora. Acho que essa vistoria de qualidade ela tem que acontecer para o cliente, antes do cliente receber o empreendimento. E ela é feita por um time... interno, da MRV. Mas não da obra, não. Fora da obra. Fora da obra. Fora da obra. São áreas da companhia que, em determinados momentos, ela entra para fazer o trabalho dela. Né? Assim como essas pré-vistorias. Então, isso é uma outra coisa também que está aí no meu escopo, né? Como gestora de planejamento, né, operacional, que é um time de instaladora, de gestão de toda a parte de instalações, que faz as pré-vistorias, incêndio, né, elevatórias, Etna. Ele faz uma pré-vistoria com foco no que a gente realmente precisa ter pronto, que tem que estar funcionando, que tem que estar ok, tem que estar de acordo com a norma, tem que estar de acordo com todos os normativos, como você falou, acaba mudando do início da obra para o final, alguma normativa mudou, então de que forma que isso vai impactar na nossa entrega, né? Então tem que adequar. Não tem possibilidade de não ser feito conforme norma. Então a gente está ligado na norma de acessibilidade, então tem uma pessoa interna do meu time que vai lá e faz toda uma vistoria de acessibilidade para saber também se tem alguma coisa passando, barras, média aqui, quantos centímetros tem essa barra, do banheiro PNE, como é que tá, as rampas. Então, é feito um minucioso processo de vistoria para que nas vistorias a gente consiga não ter, porque sempre tem, né? A gente ainda consegue ter algum ponto ou outro, mas minimizar, né, esse efeito para que a gente consiga atender o mais rápido possível e esse processo não demore. Porque aí tem sempre aquela coisa, volta, aí é mais tantos dias para esse processo rodar novamente dentro do órgão. Então, a gente tem conseguido minimizar isso por causa dessas vistorias internas. E esse processo, assim, esse agente dentro da companhia, né, mas que não é uma pessoa dentro da obra, é legal, que é a visão de fora. Às vezes, quando você está muito dentro da operação, você não consegue ver aquele detalhe. E às vezes, quando você tem esse processo, né, que você tem essas pré-vistorias ou vistorias do agente dentro da construtora, ou até às vezes algumas empresas fazem isso com consultorias, né? Sim. Mas aquela pessoa que ela acaba fazendo isso, essa vistoria, ela é especialista nisso. Nesse processo. Porque, às vezes, vocês que têm obras em várias cidades, em vários estados, quando você não tem um processo definido dessa forma, você vai contar muito com o talento da gestão da obra. E, às vezes, isso se perde um pouco, né? Porque, às vezes, aquela pessoa... ela pode às vezes não ter toda a expertise para esse processo de entrega e tudo. E aquela pessoa que é especialista só nisso, ela vai chegar, ela vai viver em várias obras diferentes, experiência diferente que ela vai poder aplicar naquela obra. Ela é treinada para aquilo. Entendeu? Ela tem o caminho para seguir, ela tem a meta dela. Né? Ela tem a meta de entregar aquele empreendimento 100%. De analisar ou de vistoriar, né, da forma correta, da forma que tem que ser.
Então, é realmente importante essa setorização de alguns serviços. Você não tem como se auto-auditar, né? Então, assim, não tem como. Você realmente precisa de um olhar de fora, até porque você passa a ficar tanto tempo naquela obra ali que tem coisas que você não consegue mais enxergar, né? Você não consegue, tem uma fissura aqui que tu passa 200 vezes. No dia que o diretor vem para visitar a obra, ele olha essa fissura, né? Então, essa setorização é importante para o processo dar certo, com certeza. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Excelente, excelente, Jordana. E agora, saindo um pouco do assunto aí de entrega de obra, voltando aqui com relação a projeto, né, que é um pouco do pré-obra. Como é que está hoje o nível de maturidade com relação aos projetos em BIM na MRV, com relação à utilização disso no dia a dia nas obras e para o setor de legalização? Sim, né? Como é que isso impacta, o que isso traz de benefício para o setor de legalização? Conta um pouco aí da expertise de vocês lá dentro com esse processo do BIM. A MRV ela tem um time de projeto muito maduro, interno. Então, assim, hoje o time de projetos executivos e legais e executivos, eles ficam na sede, né? E eles se setorizam por regional. Então, a gente tem o time de projeto que atende a nossa regional e que a gente está, desde o início do processo da prospecção até a legalização e pós os projetos executivos, a gente está sempre em contato direto com eles. E o BIM, ele é essa ferramenta do início ao fim. Então, para eu entender, assim, foi uma das coisas que me encantou quando eu vi a primeira vez assim, uma análise para eu entender como poderia ser o volume, qual tipo quais as rampas, a volumetria daquela topografia. Então a gente consegue fazer isso em 3D ali, sabe? Assim, analisar de uma forma, Jordana, olha, se a gente fizer aqui, vai gerar esse arrimo, vai gerar, ou a gente pode fazer esse talude, e isso tudo pelo BIM. Todos os projetos da MRV são em BIM. A metodologia BIM ela está do início ao fim. Então, como já é um produto que já é padrão, então são os produtos padrões, então eles todos são modelados, então fica mais fácil, vamos dizer assim, mais rápido o processo, porque você começa a implantar aqueles produtos nos terrenos que a gente tem e começa a entender áreas de lazer, como é que essa área de lazer fica melhor aqui, não fica. A gente tem acessibilidade, a gente precisa respeitar essa rampa. Então, tudo isso dá para analisar naquele momento da concepção do projeto. Então, isso norteia toda a esteira. Então, eu consigo acertar esse projeto porque ele é bem analisado por várias áreas ali na frente. Então, eu tenho um time de instalações, eu tenho um time que trabalha só com projeto de terraplenagem, eu consigo ter um time ali que trabalha só com a parte estrutural, eu preciso de um time da arquitetura que está ali junto também. Então, eles trabalham todos em cadeia. Então, eu consigo, quando eu recebo esse projeto para executar, ele já vem afinadíssimo. Agora, te perguntar, o que acontece às vezes, assim, a gente percebe essa interação e as empresas começando a utilizar bastante o BIM, né, nos últimos anos, mas assim, quando se fala de legalização, o que a gente percebe às vezes, né? Que às vezes você quer fazer com que o teu processo de legalização ele corra o mais rápido possível. E a gente sabe que o processo do BIM, às vezes você vai ter a compatibilização, vai demorar um pouquinho mais e tal. O que a gente percebe às vezes, né? Eu já tive algumas experiências que você fez o projeto ali só o legal, que é só planta, porque isso já serve para você legalizar, né? Não está em BIM ainda, né? E aquele projeto vai passar. Já aconteceu, eu tive algumas experiências de o projeto está em planta. Aí quando você vai para o BIM, vai fazer as calçadas e está lá, aquela rampa não dá. Você vai ter que mudar aquilo ali. Então, os projetos hoje de você já nascem na legalização em BIM? Já nascem em BIM? Já nascem em BIM. Já nasce em BIM. Isso que eu estou falando, ele está do começo ao fim. Né? Eu tive uma reunião recente para a gente trabalhar no 4D, que é o BIM de planejamento. Sim. Né? Então, assim, para você ter uma ideia da maturidade do time. Então, assim, alguns empreendimentos são escolhidos, que são os mais que demandam de uma análise mais criteriosa por questões de topografia, de como é que isso vai ser estudado na parte de estrutural. E isso está começando a ser trabalhado também. Então, assim, a gente não tem essa situação
né? Óbvio que passa uma coisa Sim, ou outra, sim. mas não tem essa situação de dizer assim, mas aqui essa rampa não passou porque não foi vista lá atrás. Não pode acontecer isso. Porque ela é estruturada para chegar naquele momento no legal completamente dentro de norma, completamente estudado, todas as rampas, todos os desníveis. Então, eu já saio com volume de terraplenagem, eu saio com volume... Para eu, inclusive, estimar o meu custo, eu preciso ter uma ideia disso, de quanto que eu vou gastar de terraplenagem, quanto que eu vou gastar de arrimo, que são coisas que demandam de um custo aí alto dentro do processo, né? E quando você faz isso em BIM, até para a tua orçamentação e viabilidade, desde o início é muito mais fácil, né? Que você já traz quantitativos ali, sim, já pode vincular aquilo ali ao teu orçamento e ter qualquer mudança do teu projeto, você já consegue saber qual é o impacto daquilo ali. Sim, então, sim. É o novo mundo, né, da é. engenharia, né? A gente está vivendo esse mundo, né? A gente pensou que seria mais para frente, né? E, no entanto, não. Eu acho que a gente não consegue nem entender como é que a gente vivia antes sem ele. Sem isso. Né? Sem a gente fica pensando, meu Deus, era muito ali no instinto. Era quantas coisas não furavam, quantas coisas, né? Eu não falo da MRV, mas falo de tantos anos de dentro do mercado e não tinha vivenciado isso ainda. Agora, assim, aí são quebra de paradigma, né, que a gente tá falando, né? Porque, assim, o que acontece muitas vezes? Às vezes é o mais fácil, né? O que é o mais fácil? Às vezes eu quero legalizar num curto espaço de tempo. O mais fácil é o quê? Eu fazer em planta, não compatibilizar nada, não fazer nada em BIM e mandar. Esse é um caminho mais curto, porque eu consigo legalizar mais rápido. Sim, né? sim. Vou conseguir ali legalizar, porque se eu for fazer um projeto em 3D para compatibilizar, às vezes vai demorar um pouquinho mais. Então, às vezes, esse caminho, que é o caminho mais rápido, que é o caminho mais curto, ele vai ser curto naquele momento. No entanto, lá na frente, você pode ter um impacto gigante, né? Sim, de alguma compatibilização que não foi vista, claro. Só consegue ver lá no 3D com a compatibilização. Exatamente, então, isso é importante. Exatamente. Então, assim, a mesma coisa também é a questão, às vezes, de você virar essa chave com relação ao orçamento, né? Que fiz o projeto em BIM e o BIM ele vai te servir para várias coisas. Vai te servir para você compatibilizar, sim, né, os projetos, sim, as várias disciplinas, mas também você pode usar ele para já fazer o teu orçamento direto. Né? Só que é um trabalho doloroso, é uma virada de chave, mudar uma cultura da empresa, porque a gente já teve algumas experiências, né, de algumas que às vezes essa dor que você tem que passar quando você vai mudar uma cultura X para Y, às vezes no meio do caminho, algumas empresas, dói demais, é um caminho muito longo, eu prefiro... Tá, mas assim, o que percebe-se, né, a gente percebe que é um caminho sem volta. Você tem que fazer isso. Em algum momento você vai ter que fazer. Em algum momento vai ter que fazer. Algumas de uma forma mais tímida. Separa alguns empreendimentos, esses que são novos, vamos fazer, os outros deixa como tá. Mas tem que fazer. Porque eu acho que não vai ser mais um diferencial, é uma obrigação. É uma obrigação não só lei, né? É lei, então é uma obrigação contratual, de financiador, de agentes financiadores. Eu acho que também facilita você explicar para o seu cliente aquele produto, aquele projeto, o cliente receber no final da obra um QR Code lá que ele pode olhar o projeto, a obra dele, ou ele acompanhar isso em alguma coisa. Então, assim, eu acho que veio para realmente revolucionar, né, o mercado. Quando a gente fala metodologia, é isso, é metodologia, é uma mudança, é uma nova metodologia de trabalho. Então, isso não é só uma ferramenta, né? Às vezes as pessoas relacionam muito a ferramenta. É uma metodologia que isso precisa ser implantado. Então, é importante, eu acho que a MRV está numa maturidade gigantesca, mas ela também passou por essa dor em algum momento. Imagina o tamanho para passar por isso, mas teve que se adequar, né? E tem colhido frutos incríveis. Eu acho que isso minimizou muito os nossos riscos com empreendimento, com projeto, né, de pensar errado. A gente não pensa errado, a gente não tem como pensar errado. São várias cabeças ali que são focadas naquilo dali 24 horas. Então, é muito assertivo assim, o trabalho que vem do BIM.
Então, desse início ao fim, dificilmente muda alguma coisa dentro do que se espera, a expectativa de implantação daquele terreno. Essa questão da mudança, né, dessa quebra de paradigma, é muita questão da expectativa, né, às vezes do empreendedor, das pessoas dentro da companhia. Sim. Porque, às vezes, você vai falar, vou só mudar, agora meu projeto que é 2D, agora vai virar 3D. Só que não é só isso, não, né? Às vezes você está lá, você vai ter que colocar esse registro aqui. Você vai ter que antes era só um rabisco lá no projeto, né, do registro. Agora você tem um registro que tem que ter especificação dele quando você clicar lá. Porque assim, esse é o nível, né, para você conseguir utilizar toda o que o BIM pode te oferecer, né? Sem dúvida. E quando você trabalha em escala industrial, quando você tem o mesmo produto, que você replica ele muitas vezes, assim, é importantíssimo você ter isso consolidado. Essas informações, elas não podem mudar. Né? Óbvio que agora eu acho que existe um movimento muito grande para empresas do tamanho da MRV de fazer um processo mais regionalizado. Né? Existe, como, por exemplo, o Maranhão, ele tem suas particularidades. Né? O Corpo de Bombeiro exige algumas coisas que, às vezes, num outro estado não exige. Então, a gente precisa realmente fazer esse movimento de flexibilização para atender... de regionalização para atender essas demandas, né, de cada região que nós estamos inseridos. Mas, no geral, a gente precisa ter produtos muito bem especificados, né, e o BIM ele garante isso. Né, ele consegue te dar uma assertividade ali e manter isso de uma forma muito, muito clara. Então, não tem como não trabalhar nessa metodologia. Excelente. É o caminho sem volta. Não, que total. Você tem que ir. Vai doer? Vai. Mas você tem que ir porque não fica dá. para trás, né? Eu acho que você fica uma empresa do passado. E não acho que o mercado nosso não cabe mais esse tipo de empresa. Não cabe mais você, ainda mais com a concorrência com grandes companhias, que já tem uma estrutura muito madura. Então, não dá para concorrer com esse tipo de empresa, você sendo uma empresa que não evoluiu tecnologicamente, né? Então, tem que ter esse investimento. Se você quiser continuar no mercado, eu acho que eu fiz pós-graduação em BIM, em gestão, então, era uma das coisas que mais se falava, era isso. Você tem que ter consciência de que se você não se adequar, você fica para trás. Vai ficar para trás. Exato. E assim, a gente vê isso em muitas oportunidades de inovação dentro da indústria da construção. Se a gente, às vezes, compara ali outras indústrias, né? Você vai pegar empresas de logística. Qual o principal insumo? Você vai ter lá o combustível. O combustível ele é controlado na ponta ali. Né? Como o principal, você está sabendo exatamente qual foi o teu custo de combustível por dia. Né? Então, você vai... Para essas outras indústrias, você vê que há um nível de controle, né, Aí você pega um pouco o reflexo ali da construção civil, a gente tem ali o custo 40-60, né, 40% mão de obra, 60% materiais e outros. E você percebe que muitas empresas não têm o controle da produtividade ali da mão de obra. Sim. Então, assim, o quanto... você tem de oportunidade de melhoria às vezes dentro da tua empresa, mas você não melhora, você não busca processo de melhoria porque você não sabe o quanto você perde, simplesmente por não controlar. E às vezes assim, não inova com relação a isso porque a margem sempre deu, né? Deu sempre margem, então às vezes isso ainda não virou uma dor. Mas assim, a concorrência no mercado está cada vez maior, sem dúvida, né? E o custo de construção está cada vez maior, a mão de obra está cada vez mais escassa. Né? Então, assim, inovar realmente, você ter esse processo de controle interno é muito importante. Sem dúvida, tem que ter. Existem vários estudos e várias análises no mercado de que não há como a gente controlar sem planejar e vice-versa. A gente tem que planejar, a gente tem que controlar. Então, existem vários índices dentro da construção, dentro
desse processo de construção, de execução de obra, que precisam ser controlados. Né? Máquina, equipamento, a parte de mão de obra, produção, enfim. Existe muita coisa que precisa de controle para que você entenda o que está acontecendo. Né? Eu acho que é muito mudança de cultura. Né? Existe uma cultura ainda muito grande de que deu certo assim, vai ser assim. Vai ser assim. Então, essa cultura precisa realmente, acho que é questão de mindset, né? Você precisa, então, começar a ver o mercado de uma outra forma, o que está dando certo em outros lugares, o que está dando certo, por que aquela empresa, às vezes o pessoal pensa que é muito burocrático, mas não é questão de burocrático, é porque é necessário. Senão você não consegue ter certeza do que você está ganhando com aquela... Óbvio que todo mundo trabalha para ganhar alguma coisa. Ninguém constrói só por construir, né? Existe ali toda uma estratégia de mercado, existe um custo que você tem, a margem que você espera. Então, se não planejar, se não tiver ferramentas que te deem essa possibilidade, você vai ficar completamente no escuro. E até quando? Até quando? Né? Até quando? Você está ganhando, mas poderia estar ganhando mais. Claro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jordana, agora voltando um pouco aqui até para a incorporação, né? E também para um processo da incorporação, que é a regularização no IPHAN. Né? Foi noticiado aí recentemente aí que uma das obras de vocês foi identificada ali um cemitério indígena. Conta pra gente um pouco aí desse acontecimento. Nosso começo de ano foi bem movimentado, bem movimentado. Jairo, assim... falando sobre essa questão de licenciamento, né, de tudo que a gente precisa passar, do rito processual realmente de licenciamento de obra, o IPHAN ele é uma dessas etapas. Né? O IPHAN no Maranhão é muito presente. Né? Em outros estados tem, mas no IPHAN é muito presente. E ele é exigido para a licença de instalação do empreendimento. Então, ele precisa da anuência ou a classificação daquele terreno para que o processo realmente siga dentro do licenciamento. No caso desse terreno, como em todos os outros que a gente legaliza, antes de qualquer movimento de terra, você precisa ter essa avaliação do IPHAN. Seja aquele terreno já existia alguma coisa construída, não importa. O terreno, para você entrar, você realmente precisa dessa anuência. Se ali ele tem classificações, né? Classificação 1, 2 e 3. Se ele é um potencial sítio, se o IPHAN já tem isso mapeado, ou não, ali não é um sítio, então ele classifica ali e te dá anuência, daqui a anuência você não precisa fazer nada. No nosso caso, foi uma classificação nível 3, que precisava de um acompanhamento arqueológico durante o processo de execução. Lá atrás já tinha sido definido, então já tinham esse acompanhamento desde o início. Então, desde o início. Então, ali em 2019 para 2020, esse processo foi feito. Contratamos a empresa para iniciar, né, essa tratativa junto ao IPHAN. Então, precisa ter uma empresa especializada nisso, de arqueologia, que é credenciada pelo IPHAN. Então, primeiro ponto. Então, a gente buscou, né, se respaldar, porque a gente não tem expertise. A construtora ela não tem expertise nesse assunto, então você precisa contratar quem tem. E é necessário, faz parte do processo, é exigido pelo IPHAN. Então, a gente contratou uma empresa de arqueologia que começou essa tratativa e o IPHAN foi ali o tempo inteiro com a gente, fiscalizando essa obra. Então, começou ali com o Aruba, que é o nosso primeiro empreendimento. À medida que a gente foi avançando, eles vão fazendo esse mapeamento. Eles já tinham uma pré-análise daquele terreno desde a década de 70, que tinha sido encontrado algumas coisas, né? Não me lembro ao certo, mas o que foi encontrado nessa época, mas não pôde ser explorado porque era uma habitação residencial ali, era um sítio, por isso o nome sítio Chácara Rosane, era um sítio. Então, ele não passava por um licenciamento ambiental para exigir a presença do IPHAN, né? Então, a partir do momento que houve essa exigência por ter que instalar ali um novo empreendimento, o IPHAN fez essa classificação. Então, à medida que a gente foi avançando, lá em 2019, 2020, ali, foi avançando, o IPHAN foi trabalhando, os arqueólogos ali, o IPHAN fiscalizando e o time de arqueologia contratado pela MRV foi fazendo esse trabalho. E aí, à medida que foi avançando, as coisas começaram a acontecer. Foi um primeiro... Mas isso foi na época da terraplanagem já? Terraplanagem. Ali. A máquina ela não pode se movimentar
sem que antes tenha essa análise, né, essa prospecção, aquela, né, trabalho ali da arqueologia. Então, todo esse processo foi sendo acompanhado e foi começando a ser achado, de fato, várias peças. São cacos, né? A gente fala, hoje são 100 mil peças, mas são 100 mil fragmentos, tá? Fragmentos cerâmicos, pedras, ferramentas, foram sendo encontrados e guardados, armazenados no próprio canteiro pelo time de arqueologia, sempre com acompanhamento do IPHAN. Isso, relatórios e relatórios e relatórios. Cada passo, cada achado, você tem que fazer esse reporte para o IPHAN. Então, esse processo sempre com essa empresa. Então, em 2019 para cá, isso foi acontecendo, 2020, 2021. E é um processo moroso, né? Moroso. Que isso impacta no cronograma de obras. Não, assim, e o grande trabalho, acho que nosso, foi identificar isso e tá sempre ali replanejando nossos movimentos. Então, aqui essa área toda está liberada. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Dava para fazer 1, 2, 3 torres? Não, só dá para fazer uma, mas dá para fazer a área de lazer. Então, vamos trabalhar nisso. Então, isso foi o grande X da questão do planejamento. A gente conseguiu reorganizar nosso planejamento a partir desse direcionamento de onde ia tendo mais pontos focais de sítio ou não. Porque você imagina, aquele terreno de 60 mil metros quadrados. Mas o sítio específico, mais adensado, tinha 4 mil metros quadrados. Não era no terreno, eu falo em sítio, penso que é o terreno inteiro. Não, ele foi sendo reduzido, né? Foi ficando os pontos focais ali, que eram realmente, a partir do momento que começou a se achar os esqueletos, em 2022, 2023, se intensificou em 2023. A gente descobriu que naquele ponto específico, era próximo do muro, colado a um outro residencial que já existe, era um ponto focal de sítio mesmo, assim, onde estava o sepultamento, né, que eram... Aí começamos a escavar, tem 2... Quantos esqueletos foram encontrados? 43 nesse ponto. 43 esqueletos. E a MRV foi começando a entender, junto com eles, a dimensão daquele sítio, né? Mas sempre dando total suporte, assim, em nenhum momento paralisou a obra, houve algum embargo, não. Por quê? Porque a gente estava o tempo todo junto com eles, fornecendo, né? Assim, o time de arqueologia precisou de mais arqueólogos, contrata mais o tempo todo, porque a gente começou a entender, né? Óbvio que a gente já estava seguindo um rito que tinha que seguir, era um processo, era aquele, não tinha como ser diferente. Mas também a gente começou a compreender o quanto isso ali era rico. O quanto, quando eles começaram a falar que, olha, existe uma ossada aqui que pode ter 4 mil anos. Nossa, caramba. 4 mil anos? Como assim? Né? E aí, mais um pouquinho embaixo, ó, esse aqui pode ter 9 mil anos, isso aqui é muito antigo. Gente, olha, então eles foram começando a dizer pra gente, a gente está diante de um dos sítios mais importantes que tem no Norte e Nordeste. E isso ali pra gente foi, nossa, aí começou internamente, o volume está muito grande. Dentro da contratação não é nem contratação, dentro do processo de licenciamento junto ao IPHAN, a gente tem um endosso, que é um pagamento que você faz, pagamento ou alguma coisa que é solicitado para determinada instituição, que vai receber aquele material. No caso da gente era a UFMA, o setor de arqueologia da UFMA. Só que o volume foi tão grande que eles não tinham... a gente não tem como receber esse volume todo. É muita coisa, então são 100 mil peças, então várias caixas, são 43 esqueletos. Né? Então a gente vai ter que pensar daí nos reunimos várias vezes com o IPHAN, sempre para achar soluções para que a gente tivesse uma destinação correta desse material. E aí a gente definiu no final do ano passado que a MRV vai construir um centro de curadoria específico do sítio Chácara Rosane, com mais de 200 metros quadrados, com toda estruturada, com laboratório, com recepção, com parte de armazenamento, com todas as prateleiras, enfim, equipamentos, para que esse material seja levado para lá. E toda a parte de curadoria, né, análise e visitação também ao público seja feito nesse local, que vai ficar sob responsabilidade do IPHAN. Ou do IPHAN não, da UFMA, mas IPHAN também, né? Então, assim, foram muitos acontecimentos
né, durante essa obra. E muita gente perguntou, mas por que vocês não divulgaram isso antes? Quanto tempo vocês estão lá dentro achando essas coisas? É porque faz parte do processo. Eu acho que o IPHAN, ele é o principal agente ali, responsável, né? E as coisas foram acontecendo. Então, em 2023, como se intensificou muito esse volume de achados ali do sepultamento desses povos, a gente viu ali a necessidade de dar uma satisfação, ainda mais porque a gente ia também ver essa questão da curadoria, né? Foi quando também o G1 procurou a gente para falar um pouco sobre isso. Então, a partir dali, não, tá na hora realmente de abrir um pouco mais esse assunto. Conversamos muito com o IPHAN também, o que eles achavam, o que a gente tratou isso junto. E as coisas foram acontecendo. E aí, de lá para cá, foram várias entrevistas, muitos alunos, né? Durante o processo, inclusive, antes de ser divulgado, existe um processo que é exigido pelo IPHAN, que é de educação patrimonial. E essa educação patrimonial exige que seja falado sobre esse sítio para algumas instituições. Então foram alunos, então entraram lá, foram alunos visitar, né, professores que levaram alunos de história, alunos de arquitetura. Eu falei algumas vezes também com esses alunos. Então houve uma divulgação técnica dentro do processo, né? Não foi nada assim que não vamos falar. Não, simplesmente não chegou o momento, as coisas foram... Porque já teve terrenos que eu trabalhei aqui em outras construtoras que achou 70 mil peças. Que não foi divulgado, né? Assim, porque acaba que é uma coisa que já aconteceu em vários terrenos aqui do Maranhão. Acho que o grande diferencial disso tudo foram realmente os esqueletos, né? Que trouxe uma visibilidade muito grande e que realmente é muito... É surreal, gente. Você olhar aquele tabuleiro de xadrez ali escavado com vários esqueletos aparecendo. E são de várias gerações, de vários povos de originários. Então foram ali, eu estimo que são 4 povos. 4 povos em datas diferentes. Né? De acordo com as escavações, com a profundidade da escavação. Né? A gente eu falo muito com o Arnaud, que era o gestor de obra passou muito tempo trabalhando também. A maioria do tempo foi ele que tratou muito direto com o IPHAN na execução de obra. Então, Arnaud, ele é um dos responsáveis por esse processo, sempre falo para ele. A Natália também, que é engenheira da obra, que também é excepcional. Então, foi ela que estava ali o dia a dia, o que eles precisavam, né, da arqueologia. O time de arqueologia estava ali fornecendo. E a gente fala muito assim que a gente saiu pós-graduado, de tanto que a gente em arqueologia, né? Falou história sobre esse assunto. Assim, hoje, quando a gente vai visitar um terreno, é Babaçu e Sambaqui. Em Sambaqui, que a gente já sabe que é um dos indícios de sítio, né? Que são essas conchas que a gente tem na praia. Então, esses sambaquis, eles têm um papel importante nessas comunidades, né? Nessa população antiga. Então, quando o pessoal da arqueologia escavou, você olha lá os traços dos sambaqui em vários níveis ali do terreno. Diz que eles faziam várias grandes torres com conchas, né? Que é o sambaqui. São montículos, né? Que o pessoal da arqueologia fala de sambaqui. Então, servia para várias coisas. O forramento lá do sepultamento, acho que de alimentação. Enfim, ornamentação. Tinha vários fins. Então... a gente sempre conversa até com o próprio IPHAN. Não, a gente vai entrar no terreno agora, a gente vai buscar saber se tem agora o sambaqui, porque realmente a gente ficou expert no assunto. Mas assim, no final de todo o processo, acho que a gente conseguiu fazer uma agenda muito positiva mesmo, porque em nenhum momento a MRV se opôs a fazer qualquer coisa que pudesse de alguma forma acabar com aquele processo, ou com aquele sítio, ou destruir o sítio. Quando achamos, na mesma hora a gente parou, mandou botar tendas para cobrir até o trabalho dos arqueólogos, para eles não trabalharem ali no sol. Então, fizemos, assim, muita coisa junto com eles, atendemos todas as exigências possíveis, legais, né, dentro do que tinha realmente que fazer. Então, a gente deixou muito claro para os nossos clientes que surgiu toda essa história, né? Está construindo em cima de um cemitério. A MRV não foi construído absolutamente nada, então tudo foi tirado.
tudo foi retirado da forma que tem que ser. O sítio, ele poderia não ter sido encontrado. Se a gente não tivesse ali construindo, ninguém ia saber desse sítio, entendeu? Então, assim, eu acho que esse também é um papel da construção muito bacana, porque você fomenta esse tipo de ação. E a construção legal, né? Porque assim... Construção legal. Porque se de repente nesse mesmo setor fosse uma construção que não ia ter regulamentação, não ia ter esse contato com o IPHAN, isso nunca seria achado. Era uma história perdida. Era uma história perdida. Assim, a gente conversou muito com alguns arqueólogos que trabalharam com a gente lá, bioarqueólogos, enfim. Falaram, gente, a gente vai reestudar uma parte da nossa história com esses achados. A gente vai reanalisar algumas coisas que a gente achava que era de um jeito e pode ser de outro. Então, assim, isso aqui é tão rico que eu acho que ninguém nem consegue estimar a riqueza desse material. Então, pra gente é muito gratificante saber que a gente fez o certo, né? Quando alguém me falar comigo, eu falei, gente, eu tô feliz porque não existe nada melhor do que fazer o certo. Alguém diz, Jordana, mas você vai poder falar? Eu falo com o maior prazer. Vou falar quantas pessoas me perguntarem. E essa história, e essa gravação tá disponível em algum lugar para ser pessoal, para depois quem tiver curiosidade de assistir? Tá? Tá no site do G1, né? A entrevista que a gente fez com o Imirante aqui. A gente fez entrevista para a TV Assembleia, a gente fez para a Band, né? Que é a repetidora da Band aqui no Maranhão. Assim, tem várias emissoras, se procurar lá, IPHAN, Maranhão, MRV, vai aparecer muita coisa. Indígena. Eu não queria falar cemitério, porque as pessoas falam... É tão sítio arqueológico, né? Gente, é um sítio arqueológico que foi encontrado e que a gente ainda estamos lá trabalhando, né? Tem o San Andrés, que são 4 empreendimentos. A gente fez o Aruba, o Havana a gente está construindo. O San Andrés, a gente só limpou o terreno, tem ainda uma parte, no fundo do terreno estamos trabalhando ainda com algumas prospecções, que é necessário, mesmo que a gente saiba que pode não ter nada, mas é obrigação fazer. E futuramente tem o San Martin, que é o último empreendimento desse complexo que vai ser lançado, né, nos próximos anos. Então, ainda tem um trabalho, a gente ainda está lá, sempre tá aparecendo algum estudante, algum grupo estudante, a gente está recebendo e conversando e esclarecendo, né? Eu acho que para a comunidade, também para os nossos clientes, deixar todo mundo tranquilo, a gente está fazendo certo. E responder muitas perguntas. Então, por que vocês construíram sabendo que lá era um sítio? Não é que a gente não construiu sabendo que era um sítio. Você pode construir desde que você tire. Por isso as classificações do sítio, né? Por isso que é o processo do IPHAN estar ali. Porque você pode construir, ele não te desobriga, ele não te impede, né? Então, a gente fez dentro do processo legal e eu acredito que todos os terrenos que a gente entra agora, a gente está bem... Tá feliz ou preocupado, né? Se vai encontrar. É uma preocupação, mas a gente já sabe o que fazer. Acho que o principal então, é especialista nisso agora, né? O importante é saber o que fazer. Excelente. É um trabalho muito legal esse, né, que vocês fizeram, né? Porque faz parte da história, né, do Maranhão, do Brasil também, né? Afinal, são povos de várias gerações, de vários tempos diferentes. Então, um trabalho bem legal que vocês fizeram. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Foram várias pessoas, né? Eu falo aqui, eu só tô no glamour, né? Como eu falo pro pessoal, mas assim, um trabalho muito grande, muito, de todos os arqueólogos. Eu queria aproveitar para agradecer o trabalho de todos eles. Do professor Wellington, que fez um trabalho incrível, né? Um pessoal muito ali, cuidadoso e nos explicando o tempo todo, porque eles também, de uma certa forma, estavam falando com pessoas leigas. Eles tinham que nos sensibilizar de alguma forma, né? Para dizer, olha, gente, não tem como andar, tem que seguir dessa forma. Então, ele foi nos educando, né, durante o processo, não só eles, mas também o IPHAN, a superintendência do IPHAN. Então, todo o time de analista foram, assim, professores, ao mesmo tempo, cumprir o papel exemplarmente. Assim, o IPHAN foi rígido, como tinha que ser, né, para fazer com que as coisas acontecessem. E a gente ficou bem educado. No final, estava tudo certo, todo mundo falando a mesma língua praticamente ali do que tinha que fazer. Então, eu queria agradecer, deixar registrado aí meu agradecimento a todos, né, que participaram, todos os... desde o servente que passou... Para você ter uma ideia, foram 500 metros cúbicos de areia, de terra. Nossa Senhora.
ali prospectada, e o pessoal que está ali no dia a dia com uma peneira, peneirando o que é tirado da terra para ver se não tem nem algum material ali. Então, assim, é um trabalho árduo, mas que eu acho que o mais volumoso já passou. Agora a gente já está no finalzinho do processo. Excelente, parabéns. E a história agradece, né? Não, com certeza, com certeza. Vai ficar marcada. Eu saí no Jornal Nacional. Tem essa história para contar. Mais uma, né, Jordana? Mais uma história para contar, né? Não, sem dúvida. Eu falo hoje, eu entro nas reuniões da MRV, é só esse assunto. Jordana, tu tá podendo falar? Porque teu horário agora é outro. A hora tá cara, né? Tá mais cara agora, né? Mas é bom aparecer fazendo certo. Beleza, Jordana. Parabéns mais uma vez, né? Chegando aqui ao final do nosso podcast, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco hoje, por compartilhar um pouco da tua experiência vasta, aí em várias áreas diferentes, desde a legalização até o sítio arqueológico, né? É isso aí. Isso é bem legal, acho que o pessoal que assistir vai gostar bastante, né? Foi muito produtiva essa nossa e gostosa a conversa de hoje. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E as portas estão abertas sempre que precisar vir, tá? Quiser bater um papo aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada por ter tirado esse tempo. E quiser deixar algum recado pro pessoal, fica à vontade. Primeiro, eu queria, mais uma vez, agradecer. Eu acho que é importante falar sobre esses assuntos, falar um pouco mais sobre esses últimos acontecimentos aí do IFAM mais uma vez. Eu acho que sempre falar sobre isso é importante, até para conscientizar. Eu acho que as empresas, as novas empresas, né, que estão entrando no mercado, eu acho que o principal ponto da incorporação imobiliária, da legalização em si, é fazer o certo, é buscar seguir o rito processual. Acho que você tem vários órgãos que a gente tem que andar. É difícil, não é uma coisa rápida, mas é necessário. Não é uma coisa exclusivamente nossa, do Maranhão. Todos os estados, cada um tem sua particularidade nesse quesito. Então, acho que o que me pautou nesse tempo todo na minha carreira foi exatamente fazer sempre o certo, correr atrás, relacionamento. Acho que você ter uma rede de relacionamento é importante, né? Você ser bem visto por onde você anda, não só dentro da empresa, mas eu acho que com todas as pessoas que você se relaciona fora da empresa e em nome dela, principalmente, não só da empresa, mas seu também. Eu acho que a gente tem que ter um marketing pessoal aí importante. As pessoas têm que acreditar em você, acreditar que você está vindo de uma forma séria fazer o seu trabalho. E é isso, eu acho que eu tenho aí muitos anos ainda de carreira pela frente, espero ainda ficar na MRV muitos anos, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que é um ponto importante também, acho que você tem que gostar do que você faz, eu amo o que eu faço, eu procuro ser a melhor no que eu faço, e a gente só consegue isso fazendo da forma correta. Então, acho que a minha mensagem final é isso. Acho que ame. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente procura fazer da melhor forma possível, porque a gente quer ser o melhor naquilo, né? Exatamente. E não tem como não ser se você não fizer tudo certo e com pessoas competentes do seu lado. Acho que você tem que se cercar de pessoas competentes, de pessoas que te instiguem a ser melhor a cada dia, que você precisa ser exemplo para elas. E eu acredito que eu tenho sido essa pessoa para muitas outras. Excelente, Jordana. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Sobre a questão do sucesso, né? Sempre gosto de me referir ao ciclo de ouro, né? Que é o que são a tríade do paixão pelo que você faz. Sim. Né? Você tem que gostar do que você faz. Sem dúvida. Né? E é legal, assim, quando eu vejo você falando disso, que os teus olhos brilham, né? E é importante a gente ver a paixão, né? Pela engenharia, pela arquitetura, né? Por esse processo do mundo da construção civil. E ser bom no que faz, né? Não adianta ter paixão, né? Não adianta eu sonhar ser músico e não ser bom em cantar, né? Não adianta. Então, você tem que ser bom no que você faz, né? E por outro, tem o ponto importante, né? Que é a felicidade, ser a paixão, ser bom e nada mais casar com isso como também conseguir construir coisas, né? Patrimônio, sim, construir através ali do trabalho, né? Claro. Então, quando você tem essas três coisas juntos, aí é sucesso, né? Aí que é a felicidade, você conseguiu estar completo ali profissionalmente. É isso aí. E isso é legal. Parabéns pela profissional que você se tornou.
Fico muito contente em te ter aqui, ser teu amigo. Te desejo aí muitos anos ainda de sucesso na carreira. Amém, eu recebo. Parabéns, pra minha amiga. gente. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente chegou ao fim do nosso segundo episódio. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber a data dos próximos episódios, certo? Sigam a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Obrigada a quem acompanhou até o final. Obrigado. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau.